A Juliana, de 32 anos, de Perdizes, ela pergunta: o chá de quebra-pedra realmente quebra a pedra? Não, ele não quebra a pedra da forma como as pessoas acreditam, dessa forma meio milagrosa. O chá de quebra-pedra tem alguns, durante muitos anos ficou como um mito e depois se passaram a fazer alguns estudos. E o que se sabe hoje é que, de fato, o chá ele ajuda de alguma certa forma a evitar a agregação dos cristais. Tanto a agregação dos cristais entre si, como a agregação dos cristais nas células ali do trato urinário. Então, ele pode ser usado mais como prevenção do que na hora, na hora da crise, vamos dizer assim? Sim, na hora da crise não há muito o que ser feito a não ser o tratamento tradicional. Né? Agora, a prevenção também, o chá de quebra-pedra a nível de prevenção também não teria uma grande indicação, porque, como eu falei, tem outros fatores dietéticos que seriam... Que ajudam mais. Que ajudariam mais. Fazem diferença. Principalmente tomar bastante água, como eu falei, a restrição do sal, o aumento da ingestão de potássio, que o potássio aumenta a eliminação do citrato. O potássio a gente encontra na banana? Potássio encontra na banana, nas frutas cítricas, água de coco, o chocolate tem bastante potássio. Então a água de coco ela pode ajudar mais no caso do que um chá de quebra-pedra? Ou não? Não, dessa forma não. Assim. Não pode se dizer assim, mas são recomendações gerais. Aumentar a ingestão de potássio, redução da ingestão de sódio, tomar bastante líquido. A questão do cálcio também é outro mito que se comete um grande erro, que é você orientar o paciente a não ingerir leite e derivados. Essa era uma outra pergunta aqui que nós tínhamos, né? Uhum. Que no passado diziam que as pessoas deviam evitar cálcio, leite, queijos. Isso então mudou, isso é mito. Isso é um mito. Na verdade, os pacientes, portadores de cálculos renais, eles devem se passar por uma série de exames no sentido de se fazer uma investigação metabólica. Nós chamamos isso de estudo metabólico. E assim, a restrição do cálcio pode predispor, inclusive, a uma maior formação de cálculos pela hiperabsorção intestinal do oxalato, que não estaria se ligando ao nível do intestino. Então não é indicado se restringir esses... Não é indicado se restringir de forma indiscriminada, salvo alguma recomendação médica baseada nesse estudo metabólico. Tá, legal. O anti-inflamatório faz mal para o rim? Os anti-inflamatórios, o uso crônico de anti-inflamatórios fazem muito mal para os rins. O uso crônico a gente pode dizer quantas vezes por ano, vamos dizer assim? Olha, uma vez por mês? Se você usar uma vez por mês, uma caixa de anti-inflamatórios uma vez por mês, já é um uso crônico. Então, o uso habitual indiscriminado de anti-inflamatórios, você utilizar toda vez que tem uma crise de dor por outras causas... Tem uma dor, às vezes você toma um dia de 8 horas e para. Não é o tratamento indicado do Ou você utilizar o uso contínuo também, todo dia, ou você fazer ciclos de 5 dias todos os meses, ou utilizar com uma certa regularidade, dia sim, dia não. Ou você usar uma caixa por mês de anti-inflamatório, já se configura um abuso até do uso do mesmo. Um nefro uma vez falou para mim um nefrologista falou que cada vez que você toma um anti-inflamatório é como se você matasse um pedacinho do seu rim. Chega a isso? Pode chegar a isso, sim, dependendo do uso, sim. O anti-inflamatório ele deve ser usado com muita cautela. Aliás, estamos falando de cálculo renal. O anti-inflamatório ele é até útil no tratamento da crise renal, mas tem que ser um uso supervisionado pelo médico de forma coerente, de forma racional, e não simplesmente baseado na automedicação que o paciente faz. Porque o papel do rim no nosso organismo é filtrar o sangue, é isso? Sim, o rim tem várias funções. As mais conhecidas são essas: a filtração do sangue, a eliminação das escórias nitrogenadas, que são as impurezas que vão sendo geradas pelo metabolismo, principalmente das proteínas, o balanço dos eletrólitos, do sódio, do potássio, do cálcio, do magnésio, que fazem parte do nosso organismo. Então, todo medicamento, desculpa, doutor, todo medicamento que a gente toma, ele passa pelo rim, é isso? Eles passam por causa da filtração, por causa da circulação sanguínea, mas nem todo medicamento é de metabolização renal. Tem medicamentos que são metabolizados pelo fígado. Entendi. Né? Mas essa é uma função importante do rim. Tem algumas funções endócrinas também, como a produção da eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir sangue. Então, por isso que na insuficiência renal os pacientes têm anemia, tem também papel na fixação da vitamina D. Então, pacientes com insuficiência renal
tem problemas de perda de massa óssea, tem doença óssea. Ele é essencial, por isso temos que cuidar muito bem do nosso rim, né? Com certeza, é um órgão primordial tão importante quanto os outros. Doutor, para finalizar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente uma dica. Existe alguma forma de a gente evitar os cálculos renais e de evitar esses problemas nos rins? Sim, os hábitos saudáveis de vida, como eu falei, então ingestão de água, evitar os abusos, principalmente do sal, uma atividade física moderada, não intensa por causa da desidratação que o exercício promove, então praticar atividade, evitar o sedentarismo é uma medida importante, praticar atividade física. Meia hora de caminhada por dia, por exemplo? Por exemplo, ou até mais do que isso, mas mantendo a hidratação. O importante é você tomar líquido antes, durante e depois da atividade física. Ambientes de ar-condicionado, você manter a ingesta de água. E assim, quando tiver um cálculo renal, acho que a mensagem principal que deve ficar é o seguinte: cálculo renal, 95 a 99% das vezes tem uma causa estabelecida. E essa causa ela não deve ser tratada através de medidas de crendices ou de medidas que não sejam embasadas cientificamente. Então a pessoa tem que fazer um estudo metabólico, procurar descobrir qual é a causa, tá certo? E além das medidas gerais, tratar especificamente a causa do cálculo renal. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu gostaria que você deixasse o pessoal de casa um endereço, site. Gostaria de deixar um endereço de contato. O meu site é www.nefrologista.com. Tá bom? Vai ser um prazer responder dúvidas das pessoas em casa. Legal, doutor Roberto. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Você acabou de assistir ao Ciências do Corpo, falando hoje sobre cálculo renal. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.